Essa semana nós temos aí no noticiário, né? Vocês estão acompanhando e também colocamos no WhatsApp aí, como motivo de oração. Teve aquele desastre lá em Mariana e que agora está crescendo à medida que aquela lama vai percorrendo os rios e poluindo por onde vai passando e vai desembocar no mar, né? E aonde passa deixa aquele rastro de destruição e de morte. A mim particularmente me doeu muito e eu chorei muito quando vi aquela situação e os pedidos de oração, porque eu tive a oportunidade de trabalhar em Governador Valadares. Aliás, foi o meu primeiro ministério, minha primeira experiência. Não era nem pastor, mas eu era missionário da igreja na época. Depois fui ordenado pastor e fiquei nessa cidade por 5 anos. E aprendemos muito ali, né? Ali foi o nosso deserto, lugar de quebrar pedra e de aprender muito. Mas conhecemos pessoas, irmãos em Cristo, amados, que a gente traz boa memória. E também minha filha nasceu lá, né? Meu pai é daquela região também. Enterrei um tio na cidade vizinha ali, ofício fúnebre. Então a nossa ligação com a área é muito grande. Vasconcelos ali é igual mato, tem Vasconcelos para todo canto ali. Família muito grande naquela região. Então, quando a gente acompanha isso, que nos toca particularmente, né? Evidentemente que o meu sentimento é mais achegado, é mais dolorido. E a gente fica pensando nesses dias difíceis de final dos tempos que nós estamos vivendo, em todas essas dores de parto que o mundo está tendo até a volta de Cristo. Nós vamos passar por muitas situações parecidas e coisas que nós nunca passamos antes. E isso nos deixa pesarosos e pensativos, né? Principalmente em relação à igreja. Não sei se você sabe, pelo menos isso eu ouvi quando estive lá. Governador Valadares é considerada a capital evangélica do Brasil. Na época, tinha, que eu estava lá, uns 400 mil habitantes. Agora deve ser uns 500, no mínimo. Considerada a capital evangélica do Brasil. Ou seja, é o lugar que você vai achar mais crentes no Brasil. Eu fui para lá como missionário, mas eu era muito jovem, não tinha noção de nada. Achava até que ia ser um missionário lá. Como é que você vai ser missionário num lugar que é a capital evangélica, né? Mas Deus me fez missionário numa outra área, e Ele me colocou dentro da cidade lá, e Deus me usou ali, me abençoou ali. Mas no primeiro domingo que eu estava morando lá, então quando eu saí para ir à escola bíblica dominical, eu levei um susto. Porque havia tipo uma procissão de pessoas com a Bíblia debaixo do braço indo para as igrejas. E eu não sabia que tinha tanto crente naquela cidade. Então, você pensa, né? Meu Deus, uma cidade com tanta gente que se diz cristão, evangélico, e enfrenta uma luta dessa, um sofrimento grande desse, né? Então a gente vai aprendendo, e nós temos falado muito sobre isso, que a experiência religiosa não nos livra de nada. Isso é muito importante a gente ter bem isso na nossa mente. Pensamento religioso, conceitos religiosos não nos ajuda a nos livrar
do mal. Não há cobertura de Deus para aquela pessoa que simplesmente confessa uma religião. Todos são aqueles que ficam propagando, dizendo que toda a religião é boa e todos os caminhos levam a Deus. Engano. Pedro já dizia lá em Atos capítulo 4, versículo 12, que não há nenhum outro nome dado no céu ou na terra ou debaixo da terra, pelo qual importa que sejamos salvos. O nome que nos salva é Jesus Cristo. Sem questionamento religioso, sem discussão. Cada um entenda como quer. Mas nessa hora você vê, né? E a gente vê nas particularidades da vida como que Deus nos dá, a nós que somos de fato cristãos, escape, ajuda. Mas para aqueles que apenas confessam uma religião, não, né? Então é por isso que eu pensei buscar de Deus uma palavra, e Deus me deu essa palavra, porque essa palavra fala aqui que feliz é o homem ou mulher, amém? Que pessoa feliz é? Aquela que não anda no conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, né? Não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer, diga assim, o meu prazer está na lei do Senhor. Amém? Depois que a gente terminar aqui, a gente pode cantar aquele cântico. Meu maior prazer. Vamos cantar. Entenda isso. Não diz assim, a minha religião me faz feliz. Não é a minha religião que me faz feliz. Não é eu ser membro da igreja que me faz feliz. É a minha opção de vida que me fez feliz e que me faz feliz. Amém? É isso aí. Nessas andanças nossas, chegando de viagem em São Paulo, no Halloween, né? Nós passando de madrugada ali na área da Rua Augusta, para aquelas ruas ali de São Paulo, nós nos deparamos com uma multidão de jovens, debaixo de chuva, gente, estava chovendo, de madrugada, e aquela moçada na porta de boate, tomando êxtase, bebida alcoólica, e esperando ali para entrar num lugar daquele ali. E a gente com o carro tinha dificuldade até de passar na rua, de tanta gente que tinha. E a polícia estava lá, mas a polícia era um cisquinho ali no meio, não varia nada. Tinha bombeiro, ambulância. E a gente, né, que a gente está acostumado no interior da nossa casa, no interior da nossa vida, a gente nem tem ideia, não faz ideia de como no mundo estão as pessoas aí, à busca da felicidade, à busca do prazer, à busca do barato delas, desesperadas. As multidões, e principalmente jovens, notadamente jovens, estão vivendo essa situação. E aí a gente pensa, meu Deus do céu, quanta multidão de gente perdida. Agora vemos esse ataque terrorista lá em Paris. Observe, queridos, o alvo do público atingido por esse ataque. Porque os extremistas religiosos, chamados jihadistas, da forma que eles compreendem lá a lei de Deus, eles odeiam essa cultura ocidental, essa cultura do rock and roll, essa cultura do futebol, essa cultura da boate, essa cultura desse povo que
em nome da liberdade, estão destruindo as suas próprias vidas. Então é esse o alvo. Não sei se vocês perceberam. E eles são doidos, né? São paradão, eles são doidos, aquele turma lá. E não pense que são ignorantes não, porque a grande maioria deles são europeus que vão e voltam do Oriente Médio, filhos de europeus, de escola europeia, mas que passaram por essa mudança mental, que é uma coisa do diabo, certamente. Tudo isso vai fazer sentido quando vocês virem o anticristo aparecer. E eles estão dispostos, em nome da jihad. Se você não sabe o que é a jihad, significa santa. A cruzada santa, a guerra santa. Eles estão dispostos a encher o corpo de bombas explosivas e ir lá e matar as pessoas para tentar conseguir o seu objetivo, que é territorial lá no Oriente Médio. Terrível. Agora, queridos, esse é o barato deles. Esse é o prazer deles. Por isso, pela sua opção, pela escolha que eles fizeram, eles estão dispostos até a morrer dessa maneira. E eles entram no lugar como quem não vai fazer absolutamente nada, numa calma perfeita, não demonstram nenhum nervosismo. Eles sabem exatamente o que eles vão fazer e por que vão fazer. Porque fizeram essa escolha, fizeram essa opção, né? Então, mais uma vez, eu me reporto aqui ao texto e à palavra de Deus, que diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É uma questão de opção, queridos. É uma questão de opção, é uma questão de desejo íntimo da pessoa. Quando nós fomos morar lá quando nós fomos trabalhar em Governador Valadares, eu não sou de lá, meu pai é de lá, mas eu conheci lá, sim, por causa da igreja. Meu pai nunca me levou lá, eu que levei ele lá. Mas nós fomos parar em Governador Valadares, que fica a 300 quilômetros de Belo Horizonte, ou 6 horas de viagem, por causa de ônibus, né? Por causa da serra. Por quê? Porque fizemos a opção de servir a Deus, servir a Jesus, de trabalhar na obra de Deus. Quando chegamos em Governador Valadares, uma cidade pobre, não é rica como Votuporanga, não tem as poderosas indústrias daqui, nem o comércio, nem a capacidade da educação que existe nessa cidade. É um lugar que depende praticamente da companhia do Vale do Rio Doce, que hoje é a Vale, mas na época é Vale do Rio Doce, porque o Rio Doce é o senhor da terra lá, ele que manda lá. Então a companhia Vale do Rio Doce, por anos e anos e dezenas de anos, quase dando um século já, transporta minério por aquele lugar ali. Então, todo valadarense ou qualquer pessoa daquela área ali, o alvo dele, o status dele é um dia ser empregado da Vale. Um dia eu vou trabalhar na Vale. Ou senão eu vou trabalhar na siderúrgica, e tem uma siderúrgica grande lá também, na região. É o grande sonho que eles têm, é a única coisa que tem na região.
Então o jovem conseguiu um emprego lá na Vale, é a mesma coisa que o jovem daqui conseguiu um emprego no Facchini, mais ou menos, pra vocês terem uma ideia. Fora isso, Valadares desenvolveu uma arte de mandar gente para os Estados Unidos. Então, na época que eu estava lá, 400 mil habitantes, havia uma comunidade de valadarense nos Estados Unidos de 20 mil pessoas. Eles tinham um jornal lá só para atender esse grupo de valadarenses que migraram para lá. E nós, ovelhas minhas lá nos Estados Unidos até hoje, por causa disso aí. E Valadares ficou famoso até na mídia, né, por causa da imigração ilegal para os Estados Unidos. É os únicos recursos que eles têm. Gente pobre, gente muito pobre. Graças a Deus eu sempre fui de origem humilde, pobre. Eu não tive dificuldade de ir para lá. Antes da minha ida para lá, nós recomendamos, eles precisavam de um pastor lá, que não tinha nem templo ainda, era uma congregação bem pequenininha. E aí nós recomendamos um colega de São Paulo, que estava acostumado em São Paulo, que tinha um apartamento no Central Lapa, com um tapete dessa grossura aqui, e mandaram ele para lá. E ele também não conhecia nada, coitado. Era aqueles crentes sem entendimento nenhum, que a igreja não proporcionava entendimento de nada do trabalho missionário. Ele foi lá com toda a pompa dele, com o carro zero e com os móveis novos e tudo mais. Se instalou no bairro mais rico da cidade, que chama a Ilha dos Araújos. O Rio Doce é tão grande que tem uma ilha dentro do rio e um bairro dentro do rio. Só naquele bairro ali dá um Américo de Campos, tem 6 mil pessoas morando lá. Então o rio vem e abre em 2 braços assim e fecha lá na frente, formando uma ilha ao lado da ilha ali. Ele foi morar lá e nós fomos lá. Quando ele chegou, ajudamos, montamos os móveis zerados, tudo novo, casa linda, carro novo, zero. E deixamos eles lá e fomos embora para Belo Horizonte. Em uma semana deu uma enchente lá, e a Ilha dos Araújos ficou debaixo d'água. E ele teve que ser arrancado de lá. Ele estava 2 semanas lá, pelos bombeiros. E foi um choque muito grande. Sabe, quando você entra na obra de Deus, você tem que ter entendimento disso. E ele não tinha, eu também não tinha, mas eu fui mais esperto nessa parte. Uma igreja de gente pobre, pastor rico não dá certo. Nós fomos para lá, depois de uns 3 anos. A primeira coisa que eu fiz foi alugar um apartamento no 13º andar de um prédio. Falei assim, aqui a água não chega. Se a água chegar aqui, já matou todo mundo. Brincadeira, né? Mas a gente estava ciente daquela situação. Nós fomos para viver nas condições que o povo vivia. Não fomos lá para esnobar em cima do povo. Então nós temos que ter consciência disso, do nosso trabalho, da nossa meta. Chegamos lá, fomos fazer visita no hospital, havia uma criança lá morrendo de inanição. Você já viu? Não viu? Você não viu? Uma criança morrendo de inanição dentro do hospital. E chegamos e ela ali no leitinho, e ela estava assim, olhando fisicamente, cheinha, parecia que não tinha problema de inanição, porque ela estava cheinha, mas era inchaço. E a pele rasgando e abrindo a pele do corpo. Então, falta de vitaminas. O olho parado e vidrado. Não falava, não se mexia, não fazia um movimento. Sabíamos que estava viva porque respirava. Perguntei para a enfermeira, escuta, mas está viva a criança. Ela falou assim, quando chega num estado desse, não temos mais o que fazer. Nem dando leite, nem pondo soro,
não há maneiras de recuperar a vida dessa criança. Ela está aí esperando a morte. Vimos pessoas pegando comida da lata do lixo. Chegamos lá e Deus nos ajudou para socorrer no primeiro domingo, uma mulher carente lá, moradora de rua, com sua criança. Criamos lá o primeiro trabalho com crianças na minha vida, do meu ministério. Primeiro trabalho com crianças, filhos de prostitutas, porque a igreja ficava numa área de prostituição. 5 anos ficamos lá. Era um grupinho de 24 crentes briguentos que remanesceram da igreja da IPI. O resto foi embora, os bons foram tudo para renovar, né? Ficou só os briguentos. Mas Deus nos abençoou e conseguimos 50 membros em 5 anos. Você fala, pastor, mas só 50 membros? Querido, pensa bem. Você trabalhando, começando um trabalho, iniciando o trabalho numa cidade que é chamada capital evangélica do Brasil. A pessoa andasse 100 metros da onde estava a nossa igreja, já estava numa catedral, com tapete para entrar, com ar-condicionado, com grupos corais e bandas. E nós lá, com ventiladorzinho, sem ar-condicionado, sem nada, telha de amianto, banco duro, e absolutamente sem nada. Uma irmã foi nos visitar de outra igreja e falou assim: olha, Deus está te abençoando. Eu falei, é verdade? É, porque quando eu vim aqui tinha 13 pessoas, agora a igreja tem umas 25, 30 pessoas. Olha, eu não estava vendo, mas ela viu. Deus nos abençoou ali e nos deu a vitória. Por que está contando isso, pastor? Porque nós fizemos essa opção. Esse é o nosso desejo, servir ao Senhor. Nós fomos ali para servir a Deus. Quando saímos de Belo Horizonte, abandonamos o emprego de executivo, abandonamos um apartamento recém-construído, um apartamento onde nós morávamos, e fomos lá para Governador Valadares. Sabe essas enchentes? Todo janeiro tem praticamente. Janeiro agora pode esperar, vai aparecer na notícia. Todo ano, pode olhar o noticiário, o Governador Valadares sempre aparece lá com enchente, porque o Rio Doce provoca essas enchentes, fora os afluentes, que são mais perigosos que o Rio Doce ainda. Então, por 2 vezes eu entrei nessa ilha, que tinha uma irmã que morava lá, a primeira Grace que eu conheci na minha vida, casada, não tinha filhos, mas foi vítima lá da enchente 2 vezes. E lá é o seguinte, abalou, só tem uma ponte para atravessar o rio, abalou a ponte, cortaram o trânsito da ponte, então você tinha que ir e voltar via balsa. Agora imagine, eu era o único ali, o pastor, que ajudava essa irmã a fazer a mudança dela, tirar as coisas dela ali da ilha. O que nós tínhamos que fazer? Pegar os móveis, levar até a beira do rio, carregar na balsa, tirar da balsa da outro lado da beira do rio, para dali pegar o caminhão para levar para o destino. 2 vezes. Entrar na enchente, água por aqui. Por que você fez isso, pastor? Por que você faz isso, irmão? Por que a gente faz uma coisa dessa? Por opção. É o meu barato. É o meu desejo. É a minha alegria, a minha satisfação. Poder ajudar, poder servir, poder ser útil para alguém. Amém? Não é religião, pelo amor de Deus. Eu odeio religião. Odeio. Tenho medo de gente religiosa. Gente religiosa é perigosa. Ela detona os outros, ela destrói as pessoas. Nós não estamos aqui para destruir ninguém. Nunca fizemos isso. Nunca.
Por que você faz uma coisa dessa? Romanos 5 diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Daí Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É opção, querido. É opção, é um prazer. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade. É isso que nos leva a fazer a obra de Deus. É isso que nos trouxe também para essa cidade de Votuporanga. É isso que nos levou a nos envolver no trabalho com as crianças, porque é o nosso ministério. É isso que nos leva a ajudar as pessoas, embora muitos nem reconheçam isso. Não importa, faz a mínima diferença. Qual é o seu prazer? Perguntinha para a célula. Amanhã vai sair o roteiro, viu? Amanhã a gente manda o roteiro para os líderes. Onde está o seu prazer? Ah, pastor, o meu prazer está na obra do Senhor. Como você prova isso? O que é que você faz para dizer que o seu prazer está na lei do Senhor? Ah, eu amo os irmãos, faz mais que obrigação. Quero que você me ame também e ore por mim. O que é que você faz que caracteriza esse versículo aqui, ó? O meu prazer está na lei do Senhor, eu medito nele. Meu prazer é o Senhor. Esse é o meu prazer. O que diz o Salmo 37, versículo 4? Virei os números ali. 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Eu só acredito se você fizer isso que Ele manda fazer. Amém? Presta atenção, essas coisas acontecem, você fala assim, mas gente, para que tanto sofrimento? Minha irmã botou isso lá no meu WhatsApp. Para que tanto sofrimento? Ela não entendeu o espírito da coisa. Entenda isso. Entenda isso, que é muito importante nós decidirmos o que é que nós queremos da vida. Tem pessoas que estão sofrendo porque não decidem o que quer da vida. Decida-se. Decida-se. A Bíblia pede de nós uma decisão. Eu tenho que me decidir se eu tenho Jesus ou eu não tenho Jesus. Que eu quero Jesus ou eu não quero Jesus. Né? Essa decisão faz toda a diferença. Foi tão bom esses momentos que nós passamos lá na casa da Alessandra e do Marcos. A gente conversou lá com a Thaís, né? E esse tempo é esse tempo que a gente tem para conversar, tal. Então ela estava falando de uma amiga que era cristã e se tornou judia. Agora ela nem quer que fale mais de Jesus. Como é que você vai fazer com uma pessoa dessa? Ela rejeitou Jesus. Não tem caminho, não tem jeito de você ajudar uma pessoa que rejeitou Jesus. Se a pessoa não conhecia Jesus, é outra coisa. Ah, eu não conheço Jesus. Uma hora ela vai conhecer, né? Mas e aquela que conheceu e o desprezou? Não é? Então é maravilhoso quando alguém descobre. Então ela estava falando, né? Glória a Deus, ó, fique de olho nessa menina aí. Essa menina é preciosa. Pelas palavras dela a gente vê isso. Por que ela fala? Por que eu digo isso? Que ela diz assim, olha, eu quero pregar o Evangelho. Eu quero falar de Jesus para as pessoas, mas estão me batendo. Eu falo de Jesus para elas, elas estão batendo na minha cara. Elas estão refutando. Não é fácil ser cristão, não, hein? E ela não está falando de gente estranha, não. Ela está falando dos parentes, ela está falando dos amigos. Quando chegar na gente estranha, então... Não, melhora, viu, Thaís? Não desanima, não. Vai melhorar.
Mas quando você toma essa decisão, quando o seu prazer está na lei do Senhor, é isso que você quer fazer. Você quer levar Jesus para as pessoas, você quer que as pessoas entendam o amor de Deus. Se você vai dizer assim: Ele mudou a minha vida, eu sou uma pessoa diferente, e Ele pode fazer isso também na sua vida. Simples. Então ela estava lá naquela discussão do Moisés ou Jesus, Moisés, Jesus, falou assim: Moisés foi muito legal, mas quem morreu por mim não foi ele não. Quem morreu por mim foi Jesus. Amém? Onde está o seu prazer? Pense bem, querido. Pense bem, eu sou uma pessoa que gosta de jogar semente, mas eu gosto de ver dar fruto. Eu creio que dá fruto, eu creio que a palavra de Deus não volta vazia, porque ela mesma diz isso dela. Então pense nisso. Se você não tomou essa decisão ainda, não quero que você adote uma religião, não quero que você adote um lugar na igreja. Eu quero que você escolha que Jesus é a pessoa que você ama,